Que isso aí? Gente, vou contar uma piada pra vocês. Eu tô até rindo. Essa é ótima piada. Quando eu olhei pra cada coisa pra piada. Vou contar uma piada. Tinha 2 caminhões voando. Tá gravando? Tá. Vai gravar a piada. Vai. Tinha 2 caminhões voando. E um caiu. Por que que um caiu e o outro não? Porque um deles era um caminhão-pipa. Eu tava pensando que ele tinha tomado Red Bull. Só tinha coisa na cabeça. Um tomou Red Bull e o outro. Um ganhou asa e o outro não. Olha ele. Senhor nosso Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade de estarmos falando da Tua Palavra. Que nós possamos absorver tudo que a gente falar aqui e que nós possamos colocar em prática o Evangelho do Senhor nas nossas vidas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Bora? Ó, o estudo de hoje, o título é A Impecabilidade de Cristo. E aí esse estudo é mais um debate. Ele vai trazer 2 teorias, 2 posicionamentos a respeito da impecabilidade de Cristo. Ele vai defender um. E aí a gente vai discutindo sobre. Mas assim, não tem nada de novo, não. É mais 2 teorias que a gente vai discutir. Primeiro, que dá o significado de impecabilidade, que significa que Jesus Cristo jamais fez qualquer coisa que desagradasse a Deus, ou que violasse a lei, ou que tenha deixado de demonstrar a glória de Deus em sua vida. Então, tem algumas discussões a respeito de algumas atitudes de Jesus que, por exemplo, quando ele irou-se no templo, né? Tem alguns teólogos que enxergam como se ele tivesse falhado, porque ele se irou, como se ele tivesse perdido o controle, né? Que ele foi ali. Ou, por exemplo, quando ele desobedeceu os pais ali se perdendo no templo, né? Vocês lembram quando ele tinha 12 anos, que ele vai lá conversar sobre o Antigo Testamento com o Rabino. Tem alguns teólogos que falam que ele falhou ali também, porque ele desobedeceu os pais, né? Provavelmente os pais tinham pedido para ele não se afastar e ele acabou. Então tem toda essa discussão de alguns teólogos a respeito disso, se Jesus chegou a falhar em algum momento. E aí ele vai trazer lá João 8:29. João 8:29. Diz assim: Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Então aqui está dizendo, né, que não existiu nada que Cristo fez que desagradasse ao Pai. Então, na verdade, não houve nenhum momento na Bíblia que ele pecou. Acho que isso é tranquilo, até porque se Jesus em algum momento tivesse pecado, o efeito ali de redenção na cruz perderia toda a validade, né? Porque só pode perdoar os pecados de alguém que não tem pecado, né? Eu não posso dizer se os seus pecados estão perdoados, até inclusive foi nesse momento que acusaram Cristo de blasfêmia, né? Quando ele disse para alguém que os pecados daquela pessoa estavam sendo perdoados. Né? Como você pode perdoar? Quem é você para perdoar os pecados de outra pessoa? Alguém que não tem pecado. Até aí tranquilo, né? E aí vai falar a mesma coisa que a gente falou do outro, né, da kenosa. Que uma das integralidades que Jesus não perdeu foi a santidade, né? Nem se limitou. Ele não deixou de ser santo quando ele está em forma humana. Tem aí dizendo que ele foi santo desde o nascimento dele. Ele nunca deixou. Então, aí o segundo ponto é o testemunho da impecabilidade de Cristo. E aí isso aqui também é tranquilo, assim, o debate não é aqui. Aí vai falar, as escrituras dão testemunho da vida sem pecado de Jesus. Ele foi chamado de santo desde seu nascimento. Aí Lucas 1:35 está falando sobre o nascimento de Cristo. Acho que não precisa abrir, né? Está falando que ele é santo. Jesus desafiou seus inimigos a provarem que ele tinha pecado. A gente viu também que ele foi tentado por Satanás. E ele também desafiou algumas pessoas a achar alguma falha nele e não encontraram. Nada que Jesus falou pode acusá-lo justamente. Então não há nada que ele disse que pode ser usado contra ele mesmo. Então não há nada que ele disse que, por exemplo, a gente, como ser humano, às vezes a gente diz uma coisa
e logo depois a gente se contradiz, né? Porque a gente é falho. Então, você vê que todo o Novo Testamento não há nada que Jesus disse que contradiz ele depois. Então, não existe nada que alguém pudesse pegar e falar, olha, mas você disse isso ali, mas você está fazendo isso. Então, ele foi reto até no discurso dele, do início ao fim. Nada que Jesus falou, já foi. Ele guardava os mandamentos. Isso aí, a gente acho que não precisa nem abrir. É só a gente lembrar dos 10 mandamentos lá em Êxodo 20 e a gente analisar cada um deles. Não existe nenhum que Jesus falhou, né? Aí aqui, se vocês lerem aqui, cada ponto desse tem um versículo atestando. Mas eu acredito que não precisa abrir. Vocês acham que precisa abrir? Tá no grupo lá também, né? Uma coisa também que a gente já viu, né? Nos momentos em que procederam à crucificação, foi declarado inocente 11 vezes. Então, todo aquele processo, desde que Jesus foi apanhado lá pelos soldados, até o momento que ele foi crucificado, ele foi chamado de santo 11 vezes. Então, aqui é mais para mostrar que até as pessoas que estavam próximas dele também reconheciam que ele poderia ser santo. Então, não existia ninguém próximo dele que pudesse apontar uma falha nele. Então, até para as pessoas que estavam ao redor, ele foi chamado de santo. Isso é interessante porque na história, além da história em si, para algo ser considerado fato, não estamos falando de Bíblia, porque a Bíblia é uma coisa que nós cristãos acreditamos, estamos falando de história. Para alguma coisa ser considerada verdade, precisa do testemunho de outras pessoas. Tanto é que a história reconhece Cristo porque existe uma quantidade exata de pessoas que testemunharam o fato. Reconhece como um personagem histórico. Isso. Por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. A gente estuda em história na escola, sem ser ensino religioso, né? Porque existe testemunhas daquele fato, né? Existe provas daquele fato. Então, isso aqui é interessante também, que as pessoas que estavam próximas de Jesus testemunharam também a santidade dele. Paulo atestou a impecabilidade de Cristo lá em Coríntios. Então, Paulo disse, né, que Cristo era santo. Até ele falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Que o parâmetro dele de perfeição era Cristo. Assim como Pedro, João e o autor de Hebreus. Então, autores que não viveram, por exemplo, diretamente com Jesus, que é o caso de Paulo, que não conviveu com Jesus sendo cristão, né? Quando Jesus estava ali na sua vida ministerial, Paulo ainda era Saulo. Até ele atesta também a impecabilidade de Cristo, né? Através, provavelmente, de testemunho das pessoas que estavam ali naquela época. E isso, esse é o ponto 2, o testemunho da impecabilidade de Cristo. Então aqui é mais provando uma coisa que a gente nem tem dúvida, né? Que Cristo realmente não existe nada na Bíblia que possa contradizer ele, que possa apontar uma falha dele. Até aí tudo tranquilo? O debate sobre a impecabilidade de Cristo. É esse o debate do texto. Aqui tem duas vertentes. Uma é a impecabilidade de Cristo, que é essa que o estudo defende, que eu também acredito nessa. Mas ele também traz outra, que é a pecabilidade de Cristo. A impecabilidade quer dizer que Cristo, na verdade, de maneira nenhuma ele poderia pecar, porque ele era Deus. Se houvesse a possibilidade de Cristo pecar, ele não seria Deus. Vocês entendem? Por exemplo, Cristo era Deus. Se ele tivesse a vulnerabilidade de pecar ou não, ele deixaria de ser Deus. Porque Deus não é mutável, né? Aqui no estudo mais pra frente vai falar que isso vai de confronto à imutabilidade de Deus, que foi também um tópico que a gente já estudou, né? Se Cristo tem a possibilidade de ser uma coisa ou outra, ou de ser santo ou pecador, isso já elimina o fato de que ele era Deus. Então ele era impecável, né? Ele não poderia pecar. Mas em contrapartida vem um pessoal que fala que Cristo era que chama esse evento de a pecabilidade de Cristo. Ele poderia pecar, mas resistiu. Então tem essas duas vertentes. As duas têm assim coisas que deixam a gente meio em dúvida, porque, por exemplo, se Cristo não poderia pecar, ele não era como nós e não sofreu tentações como a gente. Concorda? Eu acho que ele poderia pecar, porém ele resistiu. Então, o estudo vai defender a impecabilidade, que é o título. O que é impecabilidade?
que Cristo não poderia pecar, mas ele não usou da divindade dele para resistir às tentações. Vocês entendem? Essa é a impecabilidade. A pecabilidade é que Cristo era tão vulnerável como qualquer ser humano, mas resistiu. Então existia a possibilidade de Cristo pecar ou não. Essas são as duas vertentes que o estudo defende. Aí vou ler aqui o texto para vocês, tá? Vocês entenderam as duas? Sim, sim. Tá. Há uma antiga discussão sobre a possibilidade ou não de Jesus cometer pecados em seu ministério terreno. O conceito de que Jesus não podia pecar se chama impecabilidade. Então, é o conceito de que, de maneira nenhuma, existiu a hipótese dele pecar ou não. Ele não poderia pecar. Que se chama, no latim, né, non posse pecca. E o conceito de que ele podia pecar, mas não o fez, que se chama pecabilidade. Que aí tem o termo também no latim, que é posse non peccare. Quem defende a pecabilidade de Cristo o faz com base na afirmação de que, se ele foi tentado, é porque poderia pecar. E se isso não fosse possível, não poderia ser dito que a tentação foi real. Então, se ele não... Vocês estão entendendo, né? Se ele não poderia pecar, por que ele foi tentado? Foi tipo uma encenação? Se não existia a possibilidade de pecar, não tinha por que ele ser tentado. Um defensor desse ponto de vista é Charles Hodge. Quem rejeita essa ideia defende que a impecabilidade de Cristo refuta, argumentando que a impecabilidade não anula o ato da tentação, assim como a impossibilidade de um couraçador ser vencido por uma jangada não invalida os ataques da minúscula embarcação. Segundo esse ponto de vista, a impecabilidade não depende da ausência de tentação, mas da ausência de vontade de pecar. Um defensor desse ponto de vista é William, acho que Scherer, alguma coisa assim. Então, o estudo traz essas duas vertentes. Aí ele vai aqui nos próximos tópicos defender a impecabilidade. Eu acredito na impecabilidade de Cristo, que ele, apesar de não ter a possibilidade de pecar, ele não usou da divindade dele, ele resistiu como homem. Tipo assim, Cristo, ele era Deus, então ele não existia a possibilidade dele pecar. Porém, ele decidiu enfrentar as tentações sem usar a divindade dele, sem usar o poder que ele tem de ser impecável. Vocês entendem? Ele não usou isso. Ele se colocou como homem para resistir às tentações, sem usar esse poder que ele tinha de... Ele se limitou. Isso, é exatamente isso. Ele se limitou. É o que a gente falou quarta passada. Porque, por exemplo, não sei se vocês estão entendendo, mas assim, Cristo tinha o poder de resistir qualquer tentação pelo poder de Deus que ele tinha. Mas ele se limitou a usar esse poder de resistir ao pecado para ser como homem e tentar como homem resistir ao pecado. É esse o ponto que o estudo vai defender. E aí ele vai trazer aqui embaixo os problemas do conceito da pecabilidade de Cristo. Aí ele vai trazer vários pontos que provam que Cristo realmente ele foi impecável e não pecava. E é um debate. O que vocês entendem disso? De início eu estava achando que ele era o segundo. Agora, depois da sua explicação, eu também acho que ele é o primeiro. Não, mas não... Assim, pra mim, ficou assim, claro o ponto da impecabilidade. Mas assim, o estudo traz esse debate para entender que existem outras linhas de raciocínio, apesar que são muito raras, né? Porque aí, se eu entendo que Deus usou a sua santidade por completo e ele não poderia pecar, o sacrifício de Jesus na cruz também ia ser inválido. Né? Porque se ele veio como segundo Adão, como prova de homem para homem, né? Então, a correlação de Adão e Jesus é que os dois foram homens. Então, Adão foi homem e ele se perverteu, né? E Jesus veio como homem e conseguiu a santidade. A diferença é que um casou, por isso que atrapalhou. Mas essa é a relação. Se Adão tivesse a santidade de Deus, provavelmente Adão não tinha pecado. Né? Então não tinha como correlacionar os dois.
Uma coisa, a única coisa que difere Cristo como homem e nós como homem é a natureza de Cristo. Por exemplo, se você faz a pergunta, é possível um homem, um ser humano normal, viver a sua vida inteira sem pecar? A gente logo conclui que não. Mas aí você fala, mas se Cristo foi homem, como a gente, e conseguiu ser impecável, qual é a nossa diferença dele? A natureza dele. Nós somos concebidos através de uma natureza pecaminosa. Então, não existe a possibilidade, porque desde o nosso ventre, a gente já é. Mas Cristo não tem descendência adâmica. Assim como Adão e Eva não tinham. Então, Adão e Eva não tinham descendência adâmica, né? Até porque ele era o Adão. Ele era o próprio Adão. Eles são os primeiros, E né? sim, então Cristo ele tem a mesma natureza de Adão, não a mesma natureza nossa. Então, assim como Adão nasceu foi concebido sem pecado, Cristo também foi concebido sem pecado. E aí, Adão caiu e Cristo não. Então, na verdade, Cristo se colocou como homem, não como nós, mas como Adão, para mostrar que ele, sendo Adão, não teria pecado. Por isso que sempre ele é comparado a Adão. E não ele não a é nós. outra pessoa. E não a nós como seres humanos. E uma coisa, uma vez a gente conversando, eu não lembro qual foi o assunto, eu falando assim, que, por exemplo, por que uma criança nasce com defeito? Por exemplo, o Arthur. O Arthur nasceu com um lábio leporino. E isso é consequência do pecado. Tudo que a gente vê e tudo que a gente consome, ele é sujo pelo pecado. Até a natureza, né? Tudo que a gente conhece, ela tem o fragmento do pecado. Que não era a realidade de Adão e Eva. O jardim era perfeito, tudo ali era perfeito. Então Deus se coloca como um segundo Adão, né? Isso que a Bíblia traz. Um segundo Adão, que foi colocado de novo no jardim, que foi dado as mesmas condições e que resistiu. Então, o que a gente muitas vezes confunde é que Cristo não é comparado a nós. É comparado a Adão e Eva como ser humano. E Gênesis vai falar justamente isso, que, por exemplo, até ali eles não plantavam, eles cuidavam do jardim não como alguém que é um lavrador, mas ele cuidava como um gestor da plantação, de tudo que Deus tinha. E aí quando eles são expulsos, a palavra vai falar que as ervas começam a dar espinhos e que ele tinha que trabalhar. Então, a partir dali a gente é fragmento desse pecado. E tudo que a gente vive é um pecado, um mundo fragmentado, com fragmentos de pecado. Vai sair do perfeito e começa a ser. Nada que a gente olha é perfeito mais. Então, muita gente questiona assim, mas Deus não nos dá a oportunidade de não pecar. Mas ele já deu a Adão a oportunidade de não pecar. Então, se a gente olhar para esse ponto, Deus não é injusto com a gente. Ele deu a oportunidade ao primeiro homem de não pecar. E assim, Adão foi o representante do homem, da mesma forma que Jesus vai ser nosso representante também. Né? Então, assim, porque às vezes as pessoas pensam justamente nisso, né? Mas eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão. Por que eu tenho que sofrer pelo que Adão fez? Mas se a gente falar assim também, a gente também não tem direito a ressurreição, a salvação de Cristo, porque a gente também não tem nada a ver com o que Jesus fez. Então, assim, ao mesmo peso que cai sobre Adão, cai sobre Cristo. Então, a gente sempre vai se relacionar a isso, né? A essa santidade que cada um tinha e que Jesus também tinha, né? Por isso que a Bíblia fala lá, acho que em João, que por um homem o pecado entrou no mundo, e por um homem também, com as mesmas características do primeiro homem, por um segundo homem o pecado é redimido, é lavado, é extinguido, né? Porque é o que ele falou, uma coisa anula a outra. A gente acha que não tem culpa do pecado de Adão, mas aí vem um homem que não tem culpa do pecado de Adão também e redime os nossos pecados. Então, eu acho que ficou claro que na teoria da impecabilidade, né? Mais algum? Não. Aí aqui o próximo tópico é a natureza das tentações de Cristo, que aí volta naquele ponto, né? Que por que Cristo foi tentado se ele nem poderia pecar? Que a gente já respondeu, que ele se limitou a usar o poder que ele tinha de ser intocável, né? De ser imutável, para se colocar como homem e resistir por conta própria às tentações. Aí que vai falar assim, a Bíblia afirma que Cristo foi tentado como ser humano. Lá em Hebreus 4,15, vamos ver lá.
Esse tábua acho que demora demais pra abrir. Deve estar pesado. Hebreus 16. O nosso grande sacerdote não é como aquele que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Então, aqui responde esse questionamento, né? Ele foi tentado da mesma maneira que nós somos tentados e da mesma maneira que Adão foi tentado no Éden, né? E ele resistiu. Então, é por isso que, mesmo ele sendo Deus e não existindo nele a possibilidade de pecar, ele mesmo assim foi tentado, porque ele se limitou a usar o poder que ele tinha de ser impecável, para se sujeitar à tentação e resistir a ela. Porque você concorda comigo que se Jesus não tivesse... ele... Não, você pode fazer qualquer coisa com ele que ele não vai pecar, ele é Deus. As tentações, quando a gente usa o argumento de que se Cristo venceu o mundo, você também vai vencer, não valeria mais? Porque se ele era Deus, ele não teve esforço nenhum para vencer o mundo. Então é injusto com a gente, que a gente vai ter todo esforço se espelhando num homem que teve mais poder que eu. Mas teve privilégios, né? Mas aí a gente responde até o que a gente já viu no estudo do Eli. Que Cristo se limitou a usar o poder de Deus para o ser como homem. E aí a gente pega também outro ponto, que é a relação de Satanás com Adão, né? Que foi uma tentação individual. Foi uma tentação específica de dar um poder que era maior do que ele tinha, né? Então, assim, se a gente for analisar também... É porque, assim, às vezes a gente só consegue pensar as coisas quando está em grupo. Mas se a gente analisar, por exemplo, Adão, ele foi tentado para ser como Deus, né? E pessoalmente. E pessoalmente, tipo assim, só os dois. Ter relação. Jesus vai ser tentado pessoalmente, só eles dois, para que ele tivesse um poder maior do que ele tinha naquele momento. E se você observar, Cristo começou a sua vida ministerial aos 30, e a primeira coisa que tem sobre a vida ministerial de Jesus é o batismo no Jordão, logo em seguida ele já é tentado, né? Então, assim, é como se ele vai ser tentado, ele vai resistir, e aí sim ele vai poder... A mesma coisa acontece com Adão, né? A primeira coisa que acontece depois que Deus cria tudo, ele é tentado e perde a batalha. Cristo, a primeira coisa que acontece, ele é tentado e vence, e aí ele dá continuidade. Não, e não existe... A palavra vai falar em Adão, em Gênesis, que não existe essa história, mas a culpa foi de Eva, né? Porque Deus fala para Adão e fala assim, Adão, essa é sua companheira. Eva só vai ter uma identidade única dela, como Eva, como mulher, depois do pecado. Né? Eles ali são um, como a palavra vai falar que quando a pessoa casa, ela se torna um. Então a culpa do pecado é de Adão, porque era ele responsável, né? E às vezes a gente sempre quando vê, às vezes a gente vê alguma pregação, as pessoas separando, né? Ó, a Eva fez e Adão foi lá e comeu. E a responsabilidade era dele também. Era dele, é isso que eu tô falando. Não existia uma separação entre Adão e Eva. Era Adão, a culpa de tudo era de Adão. Por isso que quando fala, vai falar, ó, ele é o segundo Adão. E não, tipo, ele é o segundo Adão e Eva. Porque a culpa era dele. Descendência adâmica, né, que a gente fala. É como se Eva fosse... A mesma carne, como a palavra vai falar, que ele tirou da costela, né? Era o mesmo corpo. A dificuldade de algumas linhas aceitarem isso é o fato de Tiago afirmar que Deus não pode ser tentado. Aparentemente, diante disso, ou Cristo não é Deus, ou não foi tentado. Como nenhum teólogo conservador está disposto a atacar a divindade de Cristo, a discussão é sobre se Cristo foi ou não tentado e se ele podia ou não ceder às tentações. São dois debates distintos que se entrelaçam e repousam sobre os mesmos fundamentos. As tentações de fato ocorreram e foram apropriadas ao Deus homem, visto que o homem qualquer não é tentado a transformar uma pedra em pão. Ou seja, Cristo até foi mais tentado que a gente, porque ele foi tentado tanto como homem e como Deus também, porque o diabo tentou ele como homem
muitos momentos no Novo Testamento inteiro. E tentou ele como Deus também, né? Porque ninguém vai chegar, o diabo não ia chegar num homem comum e pedir para ele transformar uma pedra em pão. Então ele foi tentado como Deus e como homem, né? Vamos lá onde eu parei. Mesmo assim, Jesus foi tentado à semelhança dos homens. Né? Ele também foi tentado à semelhança dos homens. Para melhor compreensão da natureza das tentações de Cristo, é bom comparar o texto de João 1,16, 1 João 1,16, abre aí. 1 João 1,16, eu vou abrir Mateus 1,4. 1 João 1,16? É. 1 João não. Não é? É 2,16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E Mateus 1,4, então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou a ele e disse: se você é filho de Deus, mande que as pedras virem pão. Jesus respondeu: as escrituras afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida o diabo levou junto a ele até Jerusalém, a cidade santa, e colocou em um lugar mais alto do templo. Então disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras afirmam, Deus guardará os seus anjos, mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então aqui vai trazer o que cada teoria defende. Então a primeira teoria da pecabilidade de Cristo vai defender que se Deus, não há nada de errado em Deus, como ele falou, que não há cobiça da carne, que não há maldade nenhuma, então, na verdade, Cristo não foi tentado, porque não há isso em Deus, né? E aí vai mostrar Mateus 1,4, que vai mostrar que ele foi tentado como Deus e como homem. Então vai trazer os dois contrapontos, né? É o mesmo ponto. 100% Deus, 100% homem. Esse ponto sobre a natureza das tentações de Cristo tá ok? Aí o último ponto vai trazer os problemas do conceito da pecabilidade de Cristo. A imutabilidade, acho que é o que a gente falou no início. Se houvesse a possibilidade de Cristo pecar, havia duas possibilidades de Cristo ser pecador ou santo. E se Deus não pode mudar, então não pode haver uma possibilidade de Deus se tornar outra coisa. Então, por exemplo, Deus é imutável, mas há a possibilidade dele ser mau e bom. Então ele não é imutável, ele é mutável. Né? Que a gente não é imutável, porque uma hora a gente faz uma escolha boa, uma hora a gente faz uma escolha ruim. Uma hora a gente tem uma opinião, outra a gente tem outra opinião. E Cristo não é imutável. Então, o conceito de que Cristo poderia pecar anula a imutabilidade de Cristo, de Deus. Você está entendendo aí? Você está meio perdido. Você está fazendo sentido? Como sim? Aí, o ponto A tá tudo ok? Tá lá em Isaías 9,6, Malaquias 3,6, 2 Timóteo 2,13. Eu acho que não precisa abrir porque a gente já teve um tópico só sobre a imutabilidade de Cristo, né? Sim. A outra é a soberania. Se Cristo pudesse pecar, temos de levar em conta que tal possibilidade disso acontecer. Temos que levar em conta a real possibilidade disso acontecer. Se Jesus acabasse a cometer um pecado, nem ele seria Deus, devido ao mal nele, nem o Pai seria soberano, pois ficaria patente que não tem poder para controlar a história e manter seus planos. Então, vocês concordam que se Cristo tivesse a possibilidade de pecar, tudo seria duvidoso? Então, tipo assim, até o momento da crucificação, ninguém poderia confiar de fato em Cristo, porque até o momento da crucificação, ele poderia ou não ser santo, ele poderia ou não pecar, ele poderia ou não ser o Salvador. Vocês entendem que põe em questão a soberania de Deus? Entende esse ponto? E aí, quando você fala da crucificação, até o momento que Deus pediu, ele ainda continuou sendo santo, porque ele poderia, se houvesse a pecabilidade, ele poderia, não vou ser crucificado e pronto.
Mas ele ora e pede a Deus, ó, se for possível, tira de mim. Não foi possível, se ele tivesse a possibilidade, ele mesmo ia falar, então, se não existe essa possibilidade de você deixar, eu também não vou. Né? Então, todo o plano da salvação seria por água abaixo. E outro ponto é que Deus, ele também, a todo momento, ele dizia o que ia acontecer no futuro. Então, se ele fosse pecável, ele não poderia dizer o que vai acontecer no futuro, porque um pecado dele alteraria o futuro, vocês entendem? Por exemplo, se ele fala, ó, tal dia, como ele falou, eu vou ser crucificado, eu vou levar o Pai, até todo mundo fica, os discípulos ficam meio atordoados, ele não poderia dizer isso, porque ele vai falar, ó, provavelmente, talvez, eu vou ser crucificado, se eu não pecar. Se eu não falhar, eu vou ser crucificado. Ele não poderia prever o futuro se houvesse a possibilidade de pecar. Vocês entendem isso? Como é então, se Deus... Ele não teve dúvida do que ele veio fazer. Deus não poderia afirmar nada sobre o futuro, Cristo não poderia afirmar nada sobre o futuro se houvesse a possibilidade de ele pecar, porque o pecado alteraria o futuro, né? Já pensou se Cristo está ali o tempo todo, não, eu sou o Salvador, eu sou Deus. Aí ele peca. Aí, tipo, tudo o Velho Testamento perderia o sentido, porque não teria mais um Redentor, né? O ponto C fala as profecias, que é o que eu acabei falando, né? Se Cristo tivesse a possibilidade de pecar, as profecias não seriam uma profecia, porque ela poderia ser alterada, né? Se Cristo falou lá, se Isaías falou lá no Velho Testamento... seria uma coincidência. Se Isaías falou lá no Velho Testamento, olha, vai vir um cara que ele é santo. Isaías não poderia ter dito isso, porque havia a possibilidade dele ser santo ou não. Né? Então, até as profecias, se a gente acreditasse que Cristo é pecável, perderiam o sentido. Que nem eu posso falar, olha, domingo eu vou, que nem a Edna me chamou para pescar, domingo eu vou pescar. Isso pode acontecer ou não. Então eu não sou impecável, eu sou pecável. Porque pode acontecer qualquer coisa na minha rotina. Ou pode mudar de ideia, né? Eu posso mudar de ideia. Eu quero ficar em casa, eu quero ir para o outro lado. Cristo não, como ele era impecável, ele tinha certeza que não ia pecar. Ele via o futuro. Então, se Cristo fosse pecável, anularia as profecias. Vocês entenderam isso? Não, com certeza. O último ponto diz assim, a confiabilidade da redenção. Se Jesus pudesse realmente pecar, ser humano algum pode alguma vez ter uma justa confiança na redenção divina, e ela correu o risco de falhar. Isso foge da clara esperança das promessas de Deus. Então, se a gente acredita na pecabilidade de Deus, a redenção foi uma coincidência do que Cristo falou. Ele falou e por coincidência aconteceu, né? E aí ela, como o estudo traz, ela correu um sério risco de não acontecer, um sério risco de falhar, se a gente acredita que Cristo poderia pecar, né? Então, a pecabilidade de Cristo também anula a confiabilidade da redenção. Então, ela não era tão confiável. Porque até que Jesus, no último momento, não pecasse, porque até o momento que ele está ali crucificado, ele poderia chutar o balde e sair dali, né? Como Deus soberano que ele é. Então, até o último suspiro de Jesus, a redenção não era totalmente confiável, porque havia a possibilidade dele pecar. Então, ele traz esse refuto, né? A teoria da pecabilidade de Cristo. Como eu falei no início, o estudo traz as duas teorias, mas ele defende esse da impecabilidade. Mas existem alguns teólogos que... E por isso que muita gente que faz teologia também não acredita em Cristo como Deus, né? Por causa dessas e outras coisas, não, né? No início do texto eu estava achando... Mas é o tipo da coisa, quem acredita que Deus foi 100% Deus e 100% homem aqui na Terra, nunca vai duvidar de nada, entendeu? Mas é isso, velho. Mas aí, é isso. O importante é a gente conseguir olhar o estudo como um todo, né? Porque, por exemplo, da mesma forma que ela fala da santidade de Deus, ele limita ela, como a gente falou, a palavra no estudo falou também a outra característica de Deus é a eternidade. Só que Jesus não foi eterno, ele morreu, né? Ele não foi eterno porque ele não é o Wolverine, ele não foi lá e morreu. Então, assim, mas eu tô falando assim, no sentido de que se ele fosse eterno,
eterno, a crucificação não tinha matado Ficaria ele. 3 dias. Ele se limitou à eternidade de momento de não ser eterno 100%. Da mesma Ele forma é da É a santidade. mesma coisa que a gente Da falou nos santidade. outros estudos. Ele se limitou a usar a eternidade, que era Para a não morrer característica naquela hora da de Deus. crucificação. E ele se colocou como homem e se sujeitou à morte. Sujeitou à Assim como morte. ele se sujeitou ao Ah, pecado, pecado. Então, à tentação. é isso. Ele continua sendo Deus, mas Uhum. ele se limitou a ser Deus no sentido de não ser eterno, para se sujeitar à morte e vencer ela. Então, assim, porque o estudo ela vai trazendo os outros pontos, né? Então, quando a gente desacredita num ponto da Bíblia, como a Isadora falou, a gente desacredita de um monte de coisa, né? Se a gente desacreditar que Deus podia ter pecado. Na hora lá que Jesus vai lá no templo, ele pecou. Pronto, acabou. Todo o evangelho foi destruído. Porque se Jesus pecou, a salvação não é válida mais. Se Jesus pecou, ele talvez não tinha outro ponto. Tudo se destrói quando a gente duvida de um ponto da Bíblia. Né? Quando a gente duvida que o mar se abriu. Se eu duvido que o mar se abriu, eu posso duvidar que Jesus não existiu. Eu posso duvidar que outras coisas dentro da Bíblia não existiu. Por isso que a palavra vai falar que a fé é em crer naquilo que a gente está lendo, né? Maior é a gente que nós lemos e não vivemos aquilo. Porque teve pessoas que disseram, mas a gente acredita pela fé, não pelo que a gente viu, né? Então, o estudo acabou. Essas linhas aí é que agora eu sei porque que pessoas que já se dizem teólogos estudaram a Bíblia e não creem realmente que Cristo seja Deus. No início, se vocês leram lá o estudo, né, no Postinho Suítes, vocês vão ver que no início ele aponta por que outras pessoas não pensam diferente disso, né? Ele até vai falar no início assim que Deus, na verdade, não foi tentado de verdade, porque lá em Tiago fala que Deus não pode ser tentado. Acho que já até foi um ponto nosso que a gente estudou. Então, eles não são, assim, lunáticos que tiram coisas do ar. Uhum. Eles usam alguns pontos que, no contexto geral, se você pegar aquele texto, realmente vai fazer sentido. Mas como a gente já está bem avançado no estudo, se a gente pega todo o contexto, a gente entende que não faz sentido, como o estudo traz. Outra coisa também é que aquilo que ele falou. A gente não usa só as escrituras ali, o texto, para acreditar em Cristo. A gente usa a nossa fé, né? A nossa fé é em não confiar só em provas visíveis. Mas a gente tem que ver alguma coisa, ver escrito. A gente confia no que está escrito na Bíblia, mas a gente também usa a nossa fé em coisas que não são visíveis. Por exemplo, a presença de Deus, que não é tocável. A máscara. A máscara que não é tocável. Para atestar o que está escrito. Então a gente usa também a nossa fé, né? A gente não pode se comparar com um teólogo ateu. Porque o teólogo estudou aquilo ali sem fé. O teólogo estudou aquilo ali sem o Espírito Santo. Só para ter uma tese. Sim, sem o Espírito Santo, sem fé, sem ter tido nenhuma experiência com Deus. Então, assim, a gente não pode também... Só a leitura aí. É uma leitura literária. É um livro. É um livro que, tipo assim, pra ele... É um livro, uma leitura, é literário aquilo ali. E a gente, além de, claro, né, ter que confiar, a Bíblia não pode se contradizer, não pode em nenhum ponto falhar, mas além disso a gente tem a nossa fé. Por exemplo, a experiência que eu tenho com Deus atesta o que a Bíblia me diz. O testemunho que eu tenho atesta o que a Bíblia me diz. Então a gente é privilegiado nesse ponto porque a gente tem provas palpáveis, né, que é a Bíblia. A gente também tem experiências que não são tocáveis, que é o que vai falar lá em Hebreus, né? Que a prova é a certeza das coisas que não se podem ver, mas de que se espera, né? Não, e por isso que a gente precisa estudar a palavra. Porque tem uma questão, por exemplo, tem um tiozinho que vai viver a vida dele todinha com só a salvação, ele sabe a questão sobre a salvação, ele tá ali, ele tá focado só naquilo, e aí um pastor fala uma coisa, ele acredita, fala outra, ele acredita, e ele é manipulável através daquilo. A gente precisa conhecer a palavra por dois motivos. Uma, porque a gente é referência para as pessoas.
Nós somos as pessoas que veem Deus através de nós. Então, se a gente não tem consistência naquilo, provavelmente você está desviando outra pessoa. Talvez o tiozão lá vai ser salvo, mas ele desviou um monte de gente, né, do caminho de Deus. Para que a gente não possa entrar naquilo que você falou também. Tipo, tem gente que pega um versículo, se agarra aquele versículo específico e cria uma tese daquilo que é a verdade. E a Bíblia não é feita de versículo, não é a caixinha de promessa. Você tira um versículo, eu vou ler o versículo do dia. Aquele versículo do dia que você leu, ele tem um contexto, ele tem um porquê. É igual a pessoa fala, o Senhor é meu pastor e não faltará. Será que o Senhor é meu pastor? Ele já é um dilema na vida da pessoa. Aí a pessoa, uma condição, né? Uma condição para nada te faltar. Você tem um pastor. Então assim, 10 mil vai cair à minha direita, eu não vou ser atingido, aleluia. Mas por que eu não vou ser? É isso que falta. Você entrega a sua vida na mão do Senhor e Ele te guarda? Então, existe um contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é? O contexto que aquilo ali está falando é totalmente diferente do contexto que as pessoas usam. E o povo fala isso como tipo mantra, né? O contexto está falando assim, eu já me lasquei, eu já vivi bem, já passei fome, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. E aí existe um contexto. E esse é o problema de várias igrejas que se adequam à sua denominação, à sua teologia, em versículos espalhados. E aí um pastor fala que vai ter um cabelo dentro do negócio e precisa de uma prova, está lá na Bíblia. Um caroço de feijão. A Bíblia vai dar argumento para um monte de heresia. Um dia desse eu estava lendo a Bíblia, acho que foi ontem de ontem. Aí eu estava lendo a Bíblia. O cabelo, tinha um cabelo bem lá em cima, eu digo, olha o cabelo, rapaz. Olha aí. Agora se fosse uma louca, achava que o cabelo tinha estado na Bíblia. Sempre que o cabelo tivesse um cabelo meu, um cabelo que não estava na aqui minha nessa mão. casa não falta cabelo. Não falta. Por isso que tem que existir um equilíbrio, né? Por isso que lá na congregação, ninguém pode fazer teologia lá, né? É proibido na congregação cristã. O cara lá, todo mundo é proibido de fazer teologia, porque eles acreditam que Deus revela, não sei o quê. E aí eles usam aquele versículo que a letra mata. Mas tem que ser um equilíbrio, né? A teologia, ela é muito necessária. Mas você vê que existe um problema de você só ler. Porque é o problema dos caras que estudam teologia. Eles só leem, não tem experiência nenhuma com Deus. Então, você precisa estudar, você precisa se instruir, mas você também precisa... O da semente que o Valdomiro falando é da parábola, não é? Uhum. Então, assim, você vê que o contexto que foi tirado não tem nada a ver com o que você falou domingo. Não tem nada a ver o que ele está dizendo com o texto, com o que você explanou dentro do contexto da palavra. Tem todo um porquê, né? E Jesus fala da parábola do semeador justamente porque havia um questionamento dos discípulos antes disso, né? Questionaram ele a respeito disso, perguntaram para ele, né? Por que muita gente não aceitava ele. Aí ele explicou. Então é outro contexto. E a Bíblia também, ela é histórica, né? Você vê que nesse estudo aqui ele vai trazer, por exemplo, ele diz assim, teve 11 pessoas que atestaram, testemunharam a veracidade da santidade de Deus. Então, ela também é histórica, ela também traz provas históricas. Não é tudo sobrenatural, não é tudo... Então, eu acho que o segredo é tem que estudar a Bíblia, né? Porque senão você vai cair na máscara invisível. Vamos orar? Ora aí, Magana. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos encontramos aqui, Pai amado, em Tua presença. Primeiramente, para te agradecer. Te agradecer por tudo que você tem feito por nós, por nossas vidas, pela vida de todas as pessoas que nos cercaram. Vemos lhe pedir, Senhor, que esteja conosco nesta noite, que leve eu e a Edna, a Isadora, segurança para a sua casa, que venha abençoar a cada um dos nossos lares, os lares das pessoas também, Pai, que não te conhecem, das pessoas que não sabem ainda de ti, assim como a gente sabe. Eu sei que sabemos pouco, mas a gente espera em ti, Senhor, que tu venha cada dia mais avivar a tua palavra dentro dos nossos corações. Está falando sobre isso para que a gente possa cada dia aprender mais de ti, está passando o que a gente sabe a outras pessoas. Abençoe a nossa vida hoje e sempre.
E são essas coisas que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. 45 minutos.